A moeda americana quebrou mais um recorde nessa semana ao registrar o maior valor da história. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. $1 a 1,80 tava indo. Tinha gente indo 4 vezes por ano. O AI-5 não existe adicional no Brasil mais. Artigo 142 é um pessoal que não sabe interpretar a Constituição. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre as oscilações do dólar e o polêmico artigo 142 da Constituição. E aí, Laura, essa semana teve o lançamento do seu livro e você viu aí no noticiário também que o Paulo Guedes parece que ouviu o nosso entretanto da semana passada, tá querendo mudar o nome do Bolsa Família, né, pensando um mecanismo aí de renda. Pois é, Renan, ele anunciou ainda sem detalhes, né, esse programa Renda Brasil, que seria mais abrangente do que o Bolsa Família, englobando uma parte dos trabalhadores informais que receberam o auxílio emergencial agora. Além disso, ele anunciou que terá mais 2 parcelas de R$300 do auxílio emergencial. Enfim, isso também acho que a gente já discutiu bastante. Não quer dizer, né, que isso esteja caminhando para uma rede de proteção universal daquele tipo que a gente discutiu aqui, né? Muito pelo contrário, a gente precisa ter muito cuidado porque esse tipo de programa pode vir em detrimento de outros programas sociais existentes e mesmo de outras funções do Estado, né? E de recursos para outras áreas, aí se tratando do Paulo Guedes. E essa prisão da Sarah Winter, Renan, tem a ver também com o que a gente discutiu, né? Sobre o inquérito das fake news. Sim, ela foi presa numa operação da Polícia Federal na manhã da segunda-feira. E tudo indica que é um pedido do PGR, do Procurador-Geral da República, e que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito. Então, nosso último episódio continua quente. Quem ainda não escutou, vale a pena dar uma olhadinha para abordar esses temas. Laura, uma das coisas que mais intriga quem é de fora do campo econômico, assim, fica acompanhando sempre o noticiário, é a questão do dólar, o comportamento da moeda. Então, um dia sobe, outro dia desce, tem toda uma oscilação, e a gente viu nesses tempos recentes que o dólar subiu demais, passou os R$5, deu uma caída e de repente subiu de novo nos últimos dias. Como que daria para explicar esse comportamento oscilante do dólar? Que tipo de fatores dentro do Brasil ou internacionais que poderiam ajudar a compreender essa oscilação? Pois é, Renan, acho que essa pergunta é importante porque a gente tem sempre a tendência de ler o noticiário sobre o dólar e atribuir todo o movimento a coisas que estão acontecendo aqui dentro do Brasil. E até a imprensa econômica, o noticiário, sempre procura alguma declaração no dia, algum fato do dia, alguma coisa interna ao país para explicar esses movimentos. O que vocês estavam dizendo 2 dias atrás? Está havendo um choque entre o Congresso e o presidente. O que eu estou dizendo é o seguinte, é um campo que flutua. Tem o coronavírus, tem a desaceleração da economia mundial. Quando, na verdade, a maior parte dos movimentos de valorização ou de desvalorização da moeda brasileira segue movimentos nos mercados internacionais. Muitas vezes, né, quase sempre, o que acontece com o real também está acontecendo com a lira turca, também está acontecendo com o rand sul-africano, com o peso mexicano, com moedas de países emergentes e, sobretudo, de países que também exportam petróleo, exportam as chamadas commodities, né? Então, minérios de ferro, etc., que são essas mercadorias que o Brasil, aliás, concentra a sua pauta exportadora e que tem seus preços também definidos nesses mercados internacionais. Então, acaba que há uma correlação muito forte.
uma associação entre o preço do dólar em reais e o preço do dólar nessas outras economias. Mas teve uma história de que o real perdeu mais em relação a outras moedas, seu valor nesses últimos tempos, né? E aí entram os outros fatores. Então, na verdade, em 2020, o real tinha sido a moeda que mais se desvalorizou. A gente chegou a ter o patamar de 5,86, né? O dólar estava valendo R$ 5,86 em 17 de maio. Depois disso, como você disse, o real voltou a se valorizar em relação ao dólar, então o dólar caiu para 4,82 em 8 de junho, e agora ele subiu de novo e superou de novo os R$5 no dia 14 de junho, né? Como é que a gente explica isso? Então, claro, todas as moedas se desvalorizaram frente ao dólar nesse contexto da pandemia, porque numa situação de muita incerteza, de muito risco, né, como numa crise desse tamanho, foi também o caso da crise de 2008, os investidores internacionais, eles correm para os ativos mais seguros, aqueles em que tem menos risco. O que isso significa na prática? Que os investidores tiram o dinheiro dos países periféricos, onde já se imagina que vai haver um risco de desvalorização das moedas, né? E colocam o dinheiro de volta nos Estados Unidos, seja em dólares mesmo, seja em títulos do Tesouro norte-americano, que são aqueles ativos que não têm muito risco envolvido, que são muito líquidos, quando você consegue vender facilmente aquele ativo, né? Não é um ativo que corre o risco de perder o seu valor e de não conseguir ser vendido em mercado. Então isso já é um movimento que tenderia naturalmente a levar a uma valorização do dólar num contexto como esse, né? Só que aí você acrescenta a isso alguns outros fatores. Então você teve também no início da pandemia aquela queda muito forte no preço de petróleo. Então isso já torna as economias exportadoras de petróleo ainda mais vulneráveis a esse choque. Essas moedas tendem a perder ainda mais valor porque você tem uma saída ainda maior de recursos dessas economias, né? Além disso, você tem um fator que distingue um pouco o Brasil e que também é um dos fatores explicativos mais relevantes para esses movimentos da moeda, que é a taxa de juros. Então, o Brasil veio numa trajetória de redução da taxa básica de juros, né? Pela 7ª vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa passou de 3,75% para 3% ao ano e é a menor desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. O Banco Central, num contexto que já era de crise econômica, de estagnação, então a economia vinha desde 2015, né? Primeiro de uma recessão, depois de uma semi-estagnação, com uma recuperação muito lenta. Com isso, a taxa de desemprego ainda era muito elevada, os salários então crescem pouco, e isso faz com que a inflação fique sob controle, né? A inflação ficou muito baixa nesses últimos anos, dando a possibilidade ao Banco Central de ir reduzindo a taxa de juros básica. E por que isso é importante? Por que a taxa de juros tem alguma coisa a ver com o dólar? Veja, a taxa de juros, quando ela cai em relação à taxa de juros lá fora, né? Então o que interessa para a gente nesse caso é pensar no chamado diferencial de juros, né? Então qual é a nossa taxa em relação à taxa lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse diferencial ele é importante pelo seguinte: os investidores internacionais, quando eles estão buscando escolher para onde eles vão colocar o dinheiro para render e obter um retorno, né, sobre os seus investimentos, é evidente que eles vão buscar tirar o dinheiro de onde a taxa de juros é mais baixa e colocar o dinheiro onde a taxa de juros é mais alta. Com isso, eles têm uma remuneração aí mais forte, né? Uma remuneração sobre a sua aplicação aí financeira. Sim. O Banco Central brasileiro utilizou muito a taxa de juros para fazer o que a gente chama de uma âncora cambial, que é basicamente a ideia de você usar os juros altos para atrair esses recursos para cá e, com isso, colocar uma âncora, ou seja, manter estabilizado e baixo o dólar,
né? Isso a gente usou desde o início do regime de metas de inflação em 1999, muitíssimo para manter o dólar baixo, e o dólar baixo acaba contribuindo também para a inflação ficar baixa, porque quando o dólar sobe, os produtos importados encarecem, isso acaba contaminando outros preços da economia. Sim, mas o nosso juros, que essa taxa que caiu muito nesses últimos tempos, como você disse, ainda não é um tanto mais alta do que do restante do mundo? Sim, então, claro, a gente está se aproximando da taxa de juros média, né, do padrão da taxa de juros internacional, mas ainda estamos acima da taxa de juros, por exemplo, norte-americana, né? Embora a gente tenha até caído para baixo de outros países. Antes a nossa taxa era recorde, né? Era a mais alta ou uma das mais altas do mundo. Isso já não é mais o caso. Agora, como esse diferencial importa, mas ele não é o único fator a explicar esses movimentos, na medida em que esses investidores internacionais, né, você imagina, um investidor que tem dinheiro em dólar e ele quer obter o maior retorno possível sobre esse dinheiro que ele tem, né, essa riqueza que ele tem. Ele levar essa riqueza em dólares para um país como o Brasil, né, ele precisa levar em conta não só o quanto vai render de juros, ou seja, ele pode comprar um título público, por exemplo, brasileiro, que vai trazer uma remuneração em juros, que tem relação com essa taxa de juros que o Banco Central determina, mas ele também precisa levar em conta se o real vai se desvalorizar ou não, né? Porque depois ele vai ter que converter essa riqueza que ele obteve em reais de volta para dólares. Então acontece um fenômeno que aconteceu justamente nesse início do ano, que é o seguinte: às vezes, se os investidores eles já têm a expectativa de que o real vai se desvalorizar frente ao dólar, que o preço do dólar vai subir em reais, eles já anteveem um risco maior com essas operações. Então, a taxa de juros baixando, né, caindo, contribuindo para essas expectativas, já faz com que esse comportamento coletivo dos investidores, ele próprio concretize, né, numa espécie de profecia autorrealizável, aquilo que vinha sendo esperado. Então, se todo mundo acha que o real vai se desvalorizar porque o juro está mais baixo, então você já quer tirar o seu dinheiro do Brasil. E com isso, outros investidores veem que o real está se desvalorizando e também tiram os recursos do Brasil. Então, às vezes, você cria uma espécie... cascata. Um efeito cascata, um efeito manada, né? E esse efeito manada acaba ampliando os movimentos, exacerbando essa volatilidade, né, e esses movimentos iniciais. Há quem considere que mesmo tudo isso não é capaz de explicar essa perda tão forte de valor do real no início do ano, que fatores políticos também tiveram alguma responsabilidade. É possível que tenham tido, mas, sem dúvida, o diferencial de juros, esse comportamento de manada, isso eu acho que responde pela maior parte do que a gente viu ocorrer com a moeda, e isso fica claro, inclusive, agora nesse movimento recente que você destacou, né? Porque, na verdade, por que então que o dólar agora caiu, né, do meio de maio para o início de junho, e aí voltou a ficar abaixo dos R$5? Foi porque os fatores políticos ficaram melhores? Enfim, a gente sabe que não, né? A gente não está vendo nenhuma melhora nesse cenário político, muito menos no controle da pandemia, e muito menos nos impactos econômicos dessa pandemia, né? Que tá se mostrando ainda mais persistente, com impactos ainda mais profundos. Então, isso deixa claro que é um movimento de outra natureza. E quando a gente vai olhar, a gente vê que, de fato, houve uma redução do risco percebido nos mercados internacionais de todas essas economias periféricas. Na verdade, houve uma redução da incerteza global. Então, os mercados financeiros globais deram uma acalmada, e aí isso acabou levando o dólar a se desvalorizar frente a várias outras moedas. Então, os investidores deixaram de procurar tanto assim o dólar como ativo seguro,
né? E aí isso reduziu o preço do dólar ao redor do mundo. A gente, agora, por outro lado, nesses últimos dias, houve uma reversão em parte desse processo. Então, você viu de novo a Bolsa Americana cair, o risco, a percepção de risco global aumentar, e aí o dólar voltou a passar de R$5 aqui. Então, isso, inclusive, levanta uma discussão sobre o quanto a nossa economia ela está atrelada a tudo o que ocorre nesses mercados financeiros globais tão voláteis, né, por conta de uma entrada de capitais especulativos muito forte aqui no Brasil, que torna, na verdade, esse preço do dólar, que é a taxa de câmbio, uma variável que acaba criando incerteza, que acaba afetando de várias maneiras a economia real, né, e a vida das pessoas até. Sim, essa vulnerabilidade que você está chamando a atenção, de alguma maneira as reservas que os países têm internacionais, como o Brasil, né, também serviriam para combater isso, para aliviar os efeitos? Por que a gente não tem utilizado, ou se tem utilizado, por que não está segurando dentro de parâmetros mais baixos esse valor do dólar? Na verdade, tem vários instrumentos em mãos, os bancos centrais, na verdade, para tentar reduzir um pouco dessa volatilidade, evitando altas muito bruscas, né? Ainda que a gente tenha no Brasil o chamado regime de taxa de câmbio flutuante, que faz parte do nosso regime de metas de inflação. Então, em 1999, a gente viveu uma crise cambial muito forte, a gente tentava ali ter uma taxa de câmbio fixa, então você tinha não fixa num único valor, mas você tinha uma banda ali, um intervalo em que o Banco Central se comprometia a manter a taxa de câmbio. Então esse era o regime que veio lá do Plano Real. Aí esse regime não se sustentou, então essas tentativas de manter o dólar num valor específico, elas acabam gerando um custo muito alto. Então naquele momento houve uma tentativa de manter ainda o real valorizado, que acabou levando o Banco Central a gastar as suas reservas, vender todos os dólares que tinha, e mesmo assim não foi suficiente. O comportamento de manada acabou fazendo com que o real se desvalorizasse muito frente ao dólar, e aí a gente acabou abandonando esse regime anterior e adotando o câmbio flutuante, que na prática significa que o Banco Central não intervém para colocar a moeda num determinado valor, num determinado nível específico. Então, o preço do dólar é definido em mercado. Mas isso não significa que ele não possa intervir para evitar que esses movimentos sejam muito bruscos, inclusive trazendo efeitos negativos para a economia. Então, a gente fala que a maior parte dos países que adotam um regime de câmbio flutuante, na verdade, adotam um regime de câmbio de flutuação suja. É como a gente chama, que na verdade, esse câmbio ele flutua, mas você faz intervenções. Intervenções que podem ser justamente o que você disse, ou seja, o Banco Central tem reservas em dólar, e aí na hora que saem muitos dólares do país, né, e aí o preço do dólar começa a subir, o Banco Central, então, ele vende dólares em mercado para aliviar. Mas o problema é que quando o Banco Central começa a fazer isso, vendendo dólares, a gente nunca sabe se os agentes, se esses investidores vão começar a perceber ainda mais risco de isso ir levando ao esgotamento das reservas internacionais, né, a uma situação em que o Banco Central acaba gastando tudo que tem em reservas e levando a uma crise cambial, né, e deixando de ter esse poder. Então, foi assim, ele usou um pouquinho, mas não reduziu de forma substancial o seu valor de reservas internacionais, que, aliás, se tornaram mais valiosas, né, dada a desvalorização do real. Então, quando o preço do dólar sobe, essas reservas em dólar, elas sobem de valor, né? Essas reservas, elas são lucrativas, né? Então, houve até uma aprovada a possibilidade do Banco Central transferir os lucros que ele obteve com essa desvalorização do real, né, por meio das reservas que ficaram mais valiosas, para o Tesouro Nacional, podendo até usar esses recursos para gastar com o enfrentamento à pandemia, né? Agora, essa é a única maneira que o Banco Central tem de intervir? Não.
você tem duas outras formas principais. Uma são os chamados swaps cambiais, que o Banco Central também fez. O que são esses swaps? Basicamente, são operações em que o Banco Central ele vê que o mercado está querendo dólares, né, que os dólares estão subindo de preço, que você está diminuindo essa oferta de dólares no país, e aí ele oferece contratos que basicamente dizem assim, olha, eu te faço um contrato aqui com você, e se o dólar subir, você ganha, eu te pago, eu te remunero algo por esse contrato. O que quer dizer isso? Por que isso ajuda? Porque aí, se o investidor ele tá com medo, tá com esse risco, né, de ver o dólar subir e de repente ele tem uma dívida em dólar, ele então pode falar, tá bom, eu fico satisfeito em fazer um contrato aqui com o Banco Central. Se o dólar subir, o Banco Central vai me remunerar. Então, eu estou me livrando desse risco, né? E aí, o Banco Central, ao fazer isso, claro, ele também está fazendo uma aposta e impedindo que muitos agentes, de fato, nessa hora, procurem dólares como forma de se proteger e, ao contrário, façam esse contrato, e isso evita que o dólar suba tanto, porque você tira, né, você alivia essa demanda por dólares no mercado. Então, essa é uma intervenção que tem sido muito feita e que até quando o dólar não sobe tanto quanto esperado, como ocorreu nessas últimas semanas, o Banco Central até ganha com essas operações, porque ele não tem que remunerar tanto os agentes, os investidores que fizeram esses contratos com ele, né? E a terceira e última forma de intervir, de evitar a alta do dólar, é justamente subir a taxa de juros, né? Como a gente já tinha dito, porque aí você aumenta aquele diferencial e tenta atrair mais investidores com juros mais altos. Mas isso também tem um monte de custos, dívida pública mais cara, tem efeitos sobre a economia, porque acaba afetando taxas de juros nos empréstimos. Quer dizer, é algo que tem um custo também elevado. Então, nenhuma forma de intervenção dessas três aí é sem custos. Cada uma tem vantagens e desvantagens. O Banco Central, em geral, ele usa alguma combinação. Tem preferido, nos últimos anos, os swaps cambiais e tem deixado os juros caírem, né? O que não era o caso, por exemplo, na crise de 2015. O Banco Central ali subiu muito os juros para até frear essa alta do dólar. Fica aí um tema para a gente discutir num outro episódio, que tem ganho até um apelo e uma força, mesmo dentro de instituições como o próprio FMI, que é uma quarta forma de intervenção, mas que precisaria ser coordenada entre países, que está ligada aos chamados controles de capitais. Então, para ganhar autonomia, né, em relação a esses movimentos internacionais nos mercados financeiros, não faria sentido o Banco Central, o Ministério da Fazenda, nos países periféricos, estabelecer, por exemplo, algum tipo de taxa para quem quer trazer dinheiro, capital especulativo para cá e tirar capital especulativo, quer dizer, tentar de algum jeito controlar esses fluxos, regulando mesmo esses fluxos de alguma forma, criando incentivos para que os investidores não venham tanto em busca de retornos de curto prazo, né? Venham com um interesse realmente em investir mais no longo prazo, né? Coisas que possam realmente beneficiar a nossa economia e não apenas gerar ganhos rápidos que acabam fazendo essa porta giratória aí, né? Em que os mesmos recursos que entram e trazem, às vezes, valorização na bolsa, dólar barato, etc., eles também saem depois, né? Criando essa volatilidade, essa incerteza e precipitando crises. E no próximo bloco, vamos falar sobre o artigo 142 da Constituição e sobre a possibilidade de intervenção militar. Então, Renan, uma discussão que está crescendo agora no debate é essa sobre o tal artigo 142 da Constituição e a possibilidade das Forças Armadas intervirem como poder moderador nos outros poderes. E primeiro eu queria entender de onde vem
essa discussão, né? Por que a gente está falando sobre isso agora? Esse artigo realmente ele é uma herança do período da ditadura militar? De que forma a gente permite ainda um papel tão relevante, ou será que é mesmo relevante, para as Forças Armadas na democracia brasileira? Esse debate é bastante antigo, ele remete a esse tema da relação entre os civis e os militares no processo de transição, lá da ditadura para a democracia. De alguma maneira, todo mundo que estudou transição, e a ciência política se dedicou muito a esse tema nos anos 90, no fim dos 80, começo dos 90, apontaram que a transição brasileira ela teve algumas peculiaridades, porque em geral transição de regimes políticos é algo rápido, né? Você tem uma mudança intensa das regras do jogo e de repente você firma um novo regime político. Só que no Brasil esse processo foi muito longo, então você tem uma transição que vem desde 73, 74 no projeto de extensão da ditadura, e dependendo do marco final que você escolhe, ou a eleição do primeiro civil, ainda que indiretamente, é 85, né, com Sarney, ou você tomar 88 como uma nova Constituição, que é um outro marco, ou 89. Então você está falando de uma transição de uns 15 anos. E a ciência política considera que isso é uma das transições mais longas de que se tem notícia no mundo, a transição brasileira. Uhum. E vários desses autores vão dizer o seguinte, olha, essa transição ela foi longa porque ela teve algumas características de ser controlada por cima, de ter sido tutelada pelas forças militares, de ter sido muito negociada, né, de ter sido um processo muito truncado. Então, o Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, vai dizer que a transição brasileira foi uma liberalização outorgada pelo regime da ditadura. O Chico de Oliveira, que é um outro sociólogo, chega a dizer que a transição brasileira foi um projeto geiseliano de autorreforma da ditadura, dizendo que ela teve mais de conter a ditadura dentro dela e manter algumas características desse regime anterior do que de fato democratizar. Então tem várias críticas nesse sentido, e o debate sobre esse artigo 142 ele está localizado no bojo desses debates, de entender o quanto que houve uma ruptura com a ditadura na Constituição de 88 e o quanto houve de continuidade. Uma coisa é fato, né? A Constituição de 88 ela é fruto de um processo muito rico constituinte, foi o mais rico da história do Brasil do ponto de vista da participação popular, da organização da sociedade civil e da incidência na feitura da Constituição. Então a gente tem uma Constituição que é muito avançada de 88. Agora ela tem alguns dispositivos que de fato marcam continuidades, porque foi uma ruptura total, né? Então se a gente pegar, por exemplo, o artigo 144, que está nessa mesma seção, ele diz que as polícias militares são forças auxiliares e reservas do Exército, colocando as polícias militares de maneira atrelada ao Exército na defesa interna, né, e na segurança pública. E isso é um problema, porque é o que explica, em boa parte, a maneira como as nossas polícias são tão letais, né? A quantidade de mortes, de execuções pelas forças policiais no Brasil é algo alarmante, né? E que tem a ver com essa militarização. Exato, esse atrelamento na Constituição ao Exército, do ponto de vista do comando, da federalização, uma série de mudanças que a ditadura faz nas polícias militares. Então tem esse debate, ele é legítimo, mas o artigo 142 não é exatamente isso que se diz. Ele não autoriza a intervenção militar ou ele não confere às Forças Armadas um poder moderador. Explica pra gente o que é o artigo 142. Ele é um artigo que está nessa seção, que é um título 5º da Constituição Federal, de 1988, que chama da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, ele já está alocado num dispositivo sobre defesa das instituições democráticas. Ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, primeiro, ele define o que são as Forças Armadas e quem constituem. Diz lá, são instituições nacionais permanentes e regulares. Então, o fato de ser permanente e regular quer dizer que não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, é da administração pública, não depende do governo que está, naquele momento, à frente do Estado brasileiro. Além disso, organizadas essas instituições com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Ou seja, ela faz parte do Executivo, ela não é um quarto poder que está fora
fora desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para fazer uma moderação, uma mediação dos conflitos. E, por fim, esse artigo diz: e as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, que é você defender o território brasileiro, a soberania nacional, a garantia dos poderes constitucionais, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. E é esse dispositivo final que criou uma interpretação ambígua, porque diz que se tiver uma iniciativa de um poder, as Forças Armadas podem defender a lei e a ordem. Mas isso, primeiro, não quer dizer que os poderes não precisem fundamentar isso. A gente tem uma lei complementar de 1999, que é a Lei Complementar 97, que coloca uma série de condições para o uso das Forças Armadas para a defesa da lei e da ordem dentro do território brasileiro. Então a gente já teve várias operações em que o Exército foi utilizado quando se mostrou que não havia condição, né, de uma determinada Secretaria de Segurança Pública, das suas polícias, de garantir a segurança naquele território, naquele estado. O Exército ia lá, mas num processo muito regulamentado, subsidiário, né, e que havia uma série de limitações e condições para isso acontecer. Né? Então não é exatamente uma coisa de chamar as Forças Armadas para governarem, para resolverem conflito entre poderes. Mas quem então começou a dar essa interpretação, Renan, de que esse artigo poderia abrir uma brecha legal para uma intervenção militar? De onde veio essa interpretação? Por que ela está sendo falada e tratada por várias personalidades nessa última semana? Apesar desse artigo não prever nada sobre separação de poderes, né, e está em outros lugares, a gente tem a Constituição e é importante, você precisa ter uma leitura sistemática da Constituição. Né? A Constituição não é uma colcha de retalhos de uma série de artigos, incisos e alíneas, mas ela é um todo, ela é pensada unitariamente. Uhum. Então você tem na Constituição a previsão, né, muito clara do princípio da soberania popular. Começa lá no preâmbulo, né, de que o poder emana do povo e é em seu nome que vai ser exercido. E tem uma supremacia do poder civil. Em momento nenhum a Constituição diz que é o poder militar que exerce. Pelo contrário, o poder militar está submetido ao poder civil, e essa foi uma preocupação da Constituição, porque a gente saiu de uma ditadura militar. E além disso, a Constituição dispõe muito sobre a separação dos poderes, fixando as competências de cada um, né, executivo, legislativo e judiciário, e seus deveres também. Só que, desde o processo constituinte, houve um tensionamento durante a transição, no sentido de delimitar mais ou menos essas competências também das Forças Armadas. O artigo 142, ele coloca uma série de condições para as Forças Armadas. Então veda a sindicalização dos militares, direito de greve os militares não têm no Brasil, filiação a partido político. Só que se começou a ter uma interpretação de que o fato das Forças Armadas também serem garantidoras dos poderes constitucionais, da maneira como aparece nesse artigo, seria uma contradição da Constituição. Quem desenvolve muito isso é um professor titular da Federal de Pernambuco, Jorge Zaverucha, do campo da ciência política, e também o professor de filosofia da USP, o Vladimir Safat. Ele chegou a escrever textos de intervenção. Inclusive, a proposta que definia qual era a função das Forças Armadas. Em qualquer situação normal, seria simplesmente defesa externa de fronteiras, né, e da segurança do país. E nunca garantidores da ordem, tal como eles apareceram agora no artigo 142, né, totalmente utilizado para dar um viés constitucionalista a uma intervenção militar mais brutal. Comparando, inclusive, esse artigo 142 ao artigo 48 da Constituição da República de Weimar, na Alemanha, que foi o que permitiu, nos anos 30, que o nazismo ascendesse dentro das próprias instituições. Só que não se sustenta nem juridicamente, nem politicamente, nem logicamente essa interpretação. Apesar de tanto o Safat como o Zaverucha trazerem advertências importantes sobre o papel das Forças Armadas na nossa democracia, e eles defendem incontestavelmente a supremacia do poder civil, a verdade é que setores progressistas que começaram a utilizar esse argumento estão dando munição para que pessoas de direita que defendem perspectivas golpistas de ruptura com a democracia, como é o caso do Ives Gandra, que recentemente veio a público justamente dizer... Os militares não vão voltar nunca. Eles são uma força moderadora de dar estabilidade à nação. Porque, primeiro, as Forças Armadas, elas não têm essa previsão de moderação ou de acomodação de crise entre poderes na Constituição. A gente só teve poder moderador em uma Constituição da história
história brasileira, que foi a Constituição de 1824 do Império, há 200 anos. Nunca mais apareceu essa figura, e quem tinha o poder moderador naquela Constituição de 1824 era o imperador, né? Não tem paralelo de imperador na República Brasileira hoje. Além disso, as Forças Armadas, elas são órgão de Estado, não de governo. Elas são subordinadas ao presidente e elas têm que servir à Constituição. E as Forças Armadas, elas não são instância de recurso depois do STF, né? Já o STF errou uma decisão, vamos recorrer a Forças Armadas. O Ives Gandra praticamente diz isso, que quando um poder se excede, as Forças Armadas que têm que mediar esse conflito. Só que imagine a loucura que se cria com isso, se cada poder que não gostar da decisão do outro começar a recorrer às Forças Armadas, porque qualquer um deles, pela Constituição, pode recorrer, né? Então, você cria uma situação de completa anomalia, que você acaba com um sistema de separação de poderes que já tem freios e contrapesos estabelecidos, né, em que ninguém dá uma palavra final. Você tem um processo de diálogo institucional entre poderes e quando um erra, o outro tenta corrigir. Por isso que o executivo tem certas funções, pode editar medida provisória, o legislativo pode aprovar essas medidas provisórias ou não, o judiciário faz controle judicial das medidas legislativas e do ato do executivo, e por fim a Constituição ela já tem um sistema constitucional de crises. A gente falou num episódio anterior do estado de defesa, do estado de sítio, né, até mesmo da intervenção federal, que não é intervenção militar. A intervenção federal, como houve no Rio de Janeiro, ela é uma intervenção da União em um estado que está sofrendo algum tipo de calamidade pública, de incapacidade de lidar com a crise local, e aí você tem uma intervenção, mas não é militar, igual se diz em relação a esse artigo 142. Então, não dá para reconhecer que a Constituição de 88, com toda a preocupação que ela teve de democratização do Brasil, do nosso Estado, né, das instituições, ela traria um dispositivo de autossabotagem, uma bomba relógio, alguma coisa assim, porque isso tira todo o sentido da própria Constituição. E foi isso que a OAB disse num parecer, dizendo que não há que se falar de nenhuma intervenção militar constitucional, que isso não está previsto na Constituição. E, Renan, parece que o STF também tem essa interpretação, né? Houve uma decisão aí do Gilmar Mendes, uma declaração, né? Exatamente nessa direção. É uma interpretação irresponsável aquela que atribui às Forças Armadas o papel de interpretar a Constituição. Sim, o STF foi muito categórico, tanto por essas declarações de ministros, do Gilmar Mendes você mencionou, do Barroso. Acho que essa interpretação não existe, é o que eu me referi como terraplanismo constitucional. Nem acho que as Forças Armadas pensam assim, nem desejam isso. Mas também por uma decisão da semana passada que o Luiz Fux, ele deu uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade 6457, que foi ajuizada pelo PDT, justamente questionando qual que é o sentido desse artigo na Constituição. Então o STF é o intérprete, né, da Constituição brasileira e tem que fazer a salvaguarda da Constituição. E aí se provocou o STF para que ele se manifestasse. A gente teve agora essa decisão liminar do Fux, que ainda vai ser levada a plenário, mas pelas declarações dos ministros do STF e pela tradição constitucional, né, o que a gente chama de hermenêutica constitucional, que são esses vários autores que se dedicam a entender o texto da Constituição, e os ministros do Supremo tem um destaque nisso, né? Há esse consenso de que não há mesmo possibilidade de uma intervenção militar que esteja prevista, liberada, autorizada pela Constituição. Na decisão do ministro Fux, fica muito claro ali, ele diz primeiro, né, a garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda um exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, ele diz, a chefia das Forças Armadas é um poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no funcionamento dos outros poderes. Ele diz ainda que não pode ser exercida essa prerrogativa de uso das Forças Armadas contra os próprios poderes entre si, né? E qualquer tipo de tentativa de uso das Forças Armadas se daria por um ato normativo justificado, como já foi nos casos de uso para a defesa da lei e da ordem no território brasileiro, né? Alguns momentos de excepcionalidade. Quem vai fazer a análise da constitucionalidade disso vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal.
no fundo, o que o STF está dizendo, e essa decisão certamente vai ser confirmada pelo Pleno do Supremo, pelo conjunto dos ministros, tem, no fundo, alertado para esses riscos de militarização da política. A gente tem visto uma série de cargos de primeiro escalão que estão ocupados por generais, muitas vezes por militares da ativa, o que é atípico, porque os militares têm uma função de não, e o dever de não se envolver na política institucional. Quando eles querem concorrer a um cargo eletivo, querem assumir um cargo na administração, é preciso haver uma licença, um afastamento até passar para a reserva. Então, essa militarização é algo que tem que preocupar mesmo e é um tema que está na ordem do dia da democracia brasileira hoje. Mas é preciso ter muito claro que democracia que mereça esse nome, ela não pode ser tutelada, ela não pode ser escoltada por militares. A democracia é, por definição, um regime da soberania popular e da supremacia do poder civil. E aí, Laura, o que você viu dos comentários do pessoal que tem ouvido o podcast que você vai comentar, conversar hoje aqui? Então, teve um e-mail aqui bem interessante e ele sugere uma pauta sobre bancos públicos, que eu achei uma ótima sugestão, e faz algumas perguntas aqui sobre o papel dos bancos públicos para a economia, as diferenças entre empresa pública, banco público, como é que os bancos podem ajudar também a gerar um lucro que vai para o Tesouro Nacional. Eu acho que esse é um tema bem importante. Na verdade, a gente está vendo nessa crise vários papéis do Estado, né, de forma mais clara, e os bancos públicos aparecem com uma função muito clara numa situação em que os bancos privados não querem emprestar porque há muito risco nesses empréstimos com as empresas e as famílias, né, com tanta dificuldade de sobrevivência. Então esse é um momento em que o setor privado assume uma postura defensiva, e isso vale para os bancos não querem emprestar, e quando emprestam fazem isso com uma taxa de juros muito alta, né, por conta desses riscos. E aí os bancos públicos, o BNDES, por exemplo, mas também a Caixa e o Banco do Brasil, têm a possibilidade de trabalhar com juros mais baratos e de implementar políticas de crédito para salvar, por exemplo, as micro e pequenas empresas que estão mais afetadas. E, aliás, essa é a dimensão, eu diria, onde a resposta a essa crise tem sido mais insuficiente, essa ligada ao crédito. Isso também tem a ver com a maneira com a qual os bancos públicos estavam sendo tratados no debate, né, uma certa demonização desses bancos públicos, toda essa história da caixa preta do BNDES, né, coisas que levaram até a sociedade brasileira a enxergar os bancos públicos como um problema, como algo, uma fonte de corrupção, como alguma coisa que atrapalha, e a gente então perdeu também recursos e possibilidades de enfrentar essa crise, de usar os bancos públicos para isso. Sim, tema super importante, acho que vai valer a gente voltar mais para frente nesse tema. E eu vou dar uma dica de um filme que acabou de estrear no Netflix, que é o filme novo do Spike Lee, chamado Destacamento Blood. É um filme incrível sobre uma relação entre as pessoas negras e a guerra do Vietnã, então remete às lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, e atualiza esse debate, né, a partir de uma história de um destacamento de pessoas negras que lutaram lá no Vietnã e que voltam para lá hoje em dia para poder relembrar essa história. Enfim, não vou dar spoiler aqui, mas vale muito a pena. Acho que tem uma atualidade enorme com essa questão que nunca passou de um acerto em relação à escravidão, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, e que esses casos recentes de violência policial e os protestos contra isso no mundo todo têm apontado. Então vale a pena assistir. É isso, gente. Continuem mandando dicas, perguntas, dúvidas, sugestões, críticas para o e-mail entretantopodcast@gmail.com e também usando a hashtag Entretanto no Twitter. Segue a gente lá também no Twitter, no nosso canal do YouTube. Até terça-feira que vem. Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.